Dia pessoal, tudo bom? Como é que vamos? Então, gente, vamos dar início ao nosso novo assunto aqui. Aula passada nós já iniciamos o nosso capítulo 2, né? E o assunto do nosso capítulo 2 vai ser o Simple Past, tá ok? Um assunto bastante simples que vocês acho que já devem ter estudado. Ok? Então vamos lá para a gente entender com calma o que é o Simple Past, ok? Simple Past, gente, é o tempo verbal que a gente vai se referir a algo que aconteceu no passado. Aquilo que aconteceu no passado, uma situação que já aconteceu. Se já aconteceu, é uma situação concluída no passado. Tá bom? Então vamos lá para a gente ver como que é o Simple Past. Olha aí. O Simple Past, gente, a estrutura dele é muito simples. Como é a estrutura dele? Com verbos regulares, aqui nós iremos trabalhar duas formas: verbos regulares e verbos irregulares. Professor, o que é um verbo regular? Um verbo regular é aquele que você pega ele puro, do jeito que ele já é, e você acrescenta apenas o ed no final dele. Olha aí a estrutura dele do verbo regular. Sujeito, o verbo e acrescentado de ed, ok? E o complemento. Olha os exemplos aí que nós temos. I organized my files before going to bed. O verbo aí, gente, é organize, ok? Que é o verbo organizar, tá bom? E a gente só, como ele já termina em E, a gente colocou apenas o D, mas a estrutura é verbo é D, tá bom? Olha o verbo de baixo. We roasted, ok? Roast é o verbo. A gente acrescentou ed, porque eles são um verbo regular. Ah, professor, como que eu vou saber um verbo regular? Gente, para a gente estudar os verbos do Simple Past, é realmente decoreba. Você vai pegar uma lista de verbos que tem no seu livro. Lá atrás no seu livro, que eu não mostrei um dia na sala de aula para vocês, tem uma lista de verbos lá, dê uma olhadinha. Qual a página aqui? Olha aí, página 166. Na página 166, nós vemos uma lista de verbos, onde você vai ver a forma dele original, a forma dele no Simple Past. Aí você vai saber se é regular ou não, tá bom? Past Participle e a tradução dele, o que ele significa. Professor, você só vai usar os verbos dessa lista da página 166? Não, gente. Então é bom que você pegue uma lista na internet mesmo, que normalmente na internet você tem uma lista maior, mais completa. Aí sim você dá uma lida nele, tá bom? Mas verbos regulares, usamos ed após o verbo, tá bom? Olha aí. Agora nós vamos tratar das regras do Simple Past para os verbos regulares e verbos regulares, ok? Aí, ó. Embora a regra seja estabelecer, a regra estabeleça que acrescenta-se ed ao final do verbo principal em frases afirmativas. Atenção, frases afirmativas. Olha, aqui são duas frases afirmativas, nós acrescentamos ed ao final delas. Bastante atenção. Frases afirmativas, ok? É preciso estar atento às exceções mostradas a seguir. Então, aqui nós vamos ver as regras para você colocar o verbo no Simple Past, ok? Olha a primeira regrinha. Terminado em E, adiciona-se apenas o D. Olha o exemplo aí, ó. Smile, smiled, ok? Então, é a mesma coisa que aconteceu com o verbo aqui em cima, ó. Organize. Organize, tá bom? Termina em E. Ok? Se termina em E, eu vou acrescentar apenas o D, tá bom? Essa é a nossa primeira regra. Esse slide eu já enviei para vocês no nosso grupo de inglês. Então, dê uma olhadinha nele. Então, vamos lá.
Segunda regrinha. Verbos terminados em Y. Verbos terminados em Y. Antecedidos por uma vogal, eu vou acrescentar apenas ED, ok? Se um verbo terminou em Y, eu vou acrescentar ED se a última letrinha for uma vogal. Olha o exemplo. Enjoy, que é o verbo gostar, que é o verbo desfrutar. Olha a última letrinha antes do Y, O, tá ok? Se terminou em O, é uma vogal, eu vou acrescentar apenas ED. Outro verbo que termina com vogal, play. Play termina com a vogal, termina com Y, precedido de uma vogal A. Então vai ficar played, ok? Então a gente só vai acrescentar o ED nesses casos. Terminou em Y, antecedido de uma vogal. Quando o verbo terminar em Y e a letra antes do Y for uma consoante, aí nós temos outra regra. Nós vamos retirar o Y, troca-se o Y por IED. Olha aí, ó. Apply, ok? Terminou em Y, está precedido por uma consoante, que é L. Então a gente vai tirar o Y e colocar IED. Todas as palavras que terminar com Y antecedido por uma consoante, vamos tirar o Y e acrescentar IED. Essa é mais uma das regras, ok? Para os verbos regulares. Verbo terminado em consoante, vogal, consoante. É o que a gente chama de CVC. C de consoante, V de vogal, C de consoante. Regra do CVC. Olha aí, ó. Terminou em C, o L é uma consoante, o A é uma vogal e o N é uma consoante. Nós vamos dobrar a última letra e acrescentar ED. Plan vai ficar planned, ok? Então tá aí a última regrinha bastante simples. Terminou em E, acrescenta apenas D. Terminou em Y, precedido de uma vogal, acrescenta ED. Terminou em Y, precedido de uma consoante, tira o Y e acrescenta IED. Terminou em consoante, vogal, consoante, dobramos a última letra e acrescentamos ED. Muito simples essas questões dos verbos regulares, ok? Como que a gente vai colocar esses verbos na negativa? É muito simples, gente. É aquilo que a gente já viu nas aulas passadas sobre o verbo to be simple past, tá bom? Na forma negativa, nós vamos colocar o quê? A estrutura é sujeito, o verbo auxiliar, que é did mais not, ok? E o verbo, ele já vem sem a regrinha que nós acabamos de estudar. Ele vai o verbo simples, puro. Olha aí, ó, enjoy. Aqui não tem ED, mas a gente só vai usar ele em frases afirmativas. Olha aqui, ó, em cima, ó. Verbo principal em frases afirmativas. Não se esqueçam disso. O verbo só vai ser alterado em frases afirmativas. Nas frases negativa e interrogativas, nós vamos usar o auxiliar, que é did, ok? No caso aqui na negativa, é o did not, e o verbo na forma simples, normal dele. O did já vai estar indicando que esta frase está no passado, no simple past, tá bom, gente? She did not want, ok? Aqui, se fosse uma frase afirmativa, nós tiraríamos o did e colocaríamos o ed no final do verbo want, que é o verbo querer, tá bom? Como aqui é uma frase negativa, o did not já está indicando que é já está indicando que é uma frase no passado. Por isso o verbo vem normal. Tá ok, gente? Olha aí, interrogativo, forma interrogativa. Vai vir como? A forma interrogativa, gente,
não se esquecer, se nas anteriores nós temos o sujeito, o auxiliar e o verbo principal, na interrogativa nós vamos colocar esse verbo auxiliar na frente do sujeito. O verbo auxiliar do passado é did. Então, sempre na interrogativa vai ser did, o sujeito, e o verbo principal, novamente, somente o verbo. Porque o did já está indicando que a frase está no passado. Ok? No caso aqui, a frase está na interrogativa e no passado. O que essa frase está querendo dizer? Você consertou o videogame antigo? Fix é o verbo consertar, tá bom? Ele está perguntando se eu consertei o videogame antigo. Did you fix that old videogame? Você consertou o videogame antigo? Ok? Se está perguntando se eu consertei, é porque é passado, tá bom? Da mesma forma aqui na segunda frase, nós temos o quê? Nós temos o did, que é o auxiliar, que vai indicar o simple past, o sujeito e o verbo principal. Olha a estrutura. E o complemento da frase. Ok? É muito simples. É só atenção apenas às regrinhas dos verbos regulares. Tá ok, gente? Tá ok? Ah, professor, e os verbos irregulares? Os verbos irregulares, eles já não seguem nenhuma dessas regras. Na lista que você vai ver na página 166, você lá vai conseguir ver você vai conseguir identificar de cara o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular, ok? Como, professor, que eu vou identificar? Todos os verbos regulares seguem essas regras. Os que não seguirem essas regras e tiverem escritas totalmente diferentes da forma original são chamados verbos irregulares. Você vai ver na lista lá, vou falar o nome dos verbos que tem. Ó, o primeiro verbo da lista da página 166 do seu livro, ele já é um verbo irregular, tá ok? Por que ele é irregular? Porque ele é escrito de uma forma, na sua forma original, e no Simple Past ele já tem forma totalmente diferente da forma original dele, tá bom? O segundo verbo também da lista já é irregular. O terceiro verbo da lista também já é irregular, ok? Então temos muitos verbos irregulares lá. Também temos verbos regulares, tá bom? Então deem uma olhadinha nessa lista. Não só essa lista, procurem outro na internet. Com certeza vocês têm, ok? E nosso assunto de hoje era esse, ok? Então vamos ver alguma atividade do nosso livro para a gente responder. Deixa eu colocar na página. Segundo. Vamos lá. Na página 31, que já é do nosso assunto Simple Past, você já vai conseguir responder a primeira questão, segunda questão, terceira questão e terceira questão. Tá ok? Pronto. Pronto. Vocês vão responder a página 31 e 32. Nela vocês já vão entender como usa o Simple Past, tá ok? Página 31 e 32. E 33 até a sexta questão, tá ok? Até a sexta questão. Isso. Página 31, 32 e 33. Tá ok? Essa semana já tem o nosso tarefão, tá bom? Vou fazer um tarefão sobre esse assunto. Algumas questões, não deixem de ver, porque a prova, como eu já disse a vocês, vai ser tirada do tarefão. E bastante atenção ao responder. Tá ok, gente? Então, nossa aula de hoje era essa. Qualquer dúvida, reveja o vídeo. Se ainda assim tiver dúvida, mande mensagem no nosso grupo, que eu irei tirar sua dúvida, tá bom? Obrigado pela atenção, gente. E até logo. Até a nossa próxima aula. Bye, bye.